Olá, meus queridos, é um prazer estar aqui com vocês nesse simpósio. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Georgia Fonseca, pediatra e homeopata, professora de homeopatia, membro da Federação Brasileira de Homeopatia. Nós trabalhamos com homeopatia nos distúrbios do desenvolvimento neurológico na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Também tenho formações em autismo pelo DAN, pelo MAPS e homeopatia CISI na Universidade de Londres. Como esse congresso, esse simpósio vai falar principalmente em assuntos voltados para a família, eu resolvi fazer uma aula não sobre medicamentos homeopáticos ou diretamente sobre o tratamento do autismo, mas para explicar os fundamentos da homeopatia, em que ela se baseia e por que ela pode ser usada para os pacientes com autismo. A primeira questão é o hábito que muitas pessoas têm em comparar a homeopatia com religião. Muitas pessoas costumam dizer, eu acredito na homeopatia, como se a homeopatia fosse alguma coisa misturada com fé. A fé é uma coisa muito importante e o nosso mestre Gandhi, ele dizia que a fé dele mais profunda é que nós poderíamos mudar o mundo pela verdade e pelo amor. E isso vai continuar sempre sendo a afirmativa mais real que existe. Mas comparar a ciência com religião, nós ainda não podemos. Um famoso homeopata, Dr. Romeu Carillo Júnior, diz com muita propriedade que tomara que a ciência jamais explique Deus. Tomara que a ciência nunca explique a fé, que os que a possuem sigam à frente dos cientistas e que esses sejam suficientemente humildes e inteligentes para retirar das religiões tudo o que elas têm de bom a dar para a humanidade. Mas a questão da homeopatia é muito envolta em preconceito. E o próprio Einstein dizia: triste época, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. E com relação ao preconceito com que a homeopatia é envolvida, nós podemos dizer que vem muito de se querer comparar a ciência alopática com a ciência homeopática. E elas são duas coisas totalmente diferentes e por isso não podem ser comparadas pelo mesmo cadinho, pela mesma avaliação. Dr. Marcos Julián Teixeira dizia que apesar da ciência ser uma área do conhecimento que busca estudar os fenômenos e seus princípios, devendo isentar-se de preconceitos para cumprir o seu ideal, o orgulho científico entorpece a mente dos pesquisadores, fazendo-os desprezar aquilo que eles desconhecem. Quando surge um fato que não guarda relação com a sua ciência estabelecida, o sábio, para estudá-lo, tem que abstrair da sua ciência e dizer a si próprio que o que se lhe oferece seria um novo estudo, impossível de ser feito com ideias pré-concebidas. Se nós formos, então, para comparar homeopatia com religião, vamos buscar as palavras de um grande pesquisador nas duas áreas, o Dr. Leon Denisard Rivail, que dizia: os sábios têm mais prejuízos que quaisquer outros, porque uma propensão natural os leva a subordinar tudo ao ponto de vista de onde mais aprofundaram seus conhecimentos. O matemático não vê prova senão uma demonstração algébrica. O químico refere tudo à ação dos elementos, e assim por diante. Aquele que se faz especialista costuma prender todas as suas ideias à especialidade que ele adotou. Tirai-o daí e o vereis quase sempre desarrazoar por querer submeter tudo ao mesmo cadinho, consequência da fraqueza humana. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Quem deseja traçar considerações sobre uma ciência tem que estudar metodologicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. O que adiantará aquele que, ao acaso, dirigir a um especialista perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore? E quanto aos usuários da homeopatia? Quanto aos milhões que usam a homeopatia e se medicam há gerações com ela
e todos os cientistas e sábios de mérito que a têm estudado durante esses mais de 200 anos. Dizem então que, se não há fraude, pode haver ilusão de ambos os lados. Em boa lógica, a qualidade das testemunhas deve ser de alguma importância, não é? Ora, aqui é o caso de perguntarmos se a homeopatia, que conta milhões de usuários e estudiosos, só os recruta entre os ignorantes. Será preciso a posse de um diploma oficial para se ter bom senso? Dar-se-á que fora das cátedras acadêmicas só se encontrem tolos? Dignem-se a lançar os olhos para os adeptos dela e digam se só com ignorantes se deparam, e se a imensa legião de homens de mérito que a tem abraçado e estudado autoriza seja ela atirada ao rol das crendices de simplórios. O caráter e o saber desses homens dão peso a essa proposição, pois que se eles a afirmam, forçoso é reconhecer que alguma coisa há. Dr. Paulo Rosenbaum diz que o modo superficial ou preconceituoso com que a homeopatia é tratada não permite avançar nas questões principais, pelo contrário, criam-se impasses ainda maiores, uma vez que nada pode ser dito de uma prática terapêutica sem que se compreenda as premissas às quais ela se sustenta. Então, uma melhor definição mais sucinta da homeopatia, abrangendo todos os seus aspectos, seria dizer que a homeopatia é um método prático, fundamentado, organizado metodologicamente, que aumenta o nível de saúde do organismo pela administração de medicamentos experimentados e potencializados, os quais são individualmente selecionados de acordo com a lei dos semelhantes. Ela foi desenvolvida pelo médico alemão Samuel Hahnemann, e o nome homeopatia vem de duas raízes, homoios, que quer dizer similar, e pathos, que quer dizer doença. Resumindo, então, seria dizer que a substância que pode causar os sintomas no indivíduo saudável seria capaz de curá-las no indivíduo enfermo. Vamos, então, começar a ver a história desse homem extraordinário e da sua medicina genial. Para isso, nós temos que recuar mais de 200 anos no tempo e verificar um dos fatos mais notáveis da história da medicina. A elaboração de um sistema médico de uma concepção totalmente original que consiste em curar as enfermidades pelo estímulo da energia vital. Hahnemann foi um gênio entre os mortais. Bem pequeno, seu pai o deixava no quarto muitas vezes tentando resolver enigmas de cabeça. Aos 12 anos, ao fazer traduções, ele já discutia com os professores sobre métodos educacionais. Um professor, uma vez muito zangado com isso, levou à direção e tal foi o vigor com que ele debateu com os diretores, que um dos diretores boquiabertos declarou: embora criança, sois mestre e mestre ficareis. E o liberou naquela época para que ele pudesse frequentar a classe que ele quisesse. Aos 20 anos ele já cursava medicina e lecionava para os colegas grego, latim, italiano, francês e inglês. Depois, a sua carreira foi cada vez mais ganhando degraus acima. Foi diretor de saúde pública em Dresden, foi eleito para a Academia de Ciências de Mogunça em 1779, publicou muitos trabalhos em medicina e em química, e o seu tratado de matéria médica foi o manual oficial da época, usado por todos os médicos da Europa. Foi escolhido entre todos os médicos para organizar a farmacopeia germânica. Porém, apesar de todo o seu sucesso na medicina, de todo o seu ganho material, Hahnemann não estava satisfeito. E a sua insatisfação com a medicina da época culminou com a morte de um grande amigo, e a sua tristeza por não poder salvá-lo o levou a questionar toda a sua atuação na medicina e o fez largar a medicina. Ele disse em um de seus escritos: era uma tortura para mim caminhar sempre no escuro quando tinha que tratar um paciente e receitar, segundo esta ou aquela hipótese médica, substâncias que só estavam incluídas na matéria médica em virtude dessa ou daquela hipótese arbitrária. Assim, após meu casamento, renunciei à prática da medicina para não mais correr o risco de prejudicar as pessoas e me orientei exclusivamente para a química e os trabalhos de literatura.
Bom, isso fez com que Hahnemann perdesse muito na questão pecuniária. Começou a passar muitas dificuldades com a família numerosa e, mesmo assim, ele voltou ao seu trabalho apenas para algumas traduções e os trabalhos de química. Mas disso é que veio a sua grande descoberta. Um dia, trabalhando na tradução da matéria médica do Dr. Cullen, ele viu descrições sobre a quina e seus efeitos, a cortiça peruana, que se usava para tratar malária, da onde se extrai a substância chamada quinina. Verificando as semelhanças existentes entre as propriedades da quina e os sintomas da malária, resolveu ele mesmo experimentar o medicamento para verificar os seus efeitos. E Hahnemann então descobriu que aquele medicamento que era usado para tratar os sintomas da malária era capaz de produzir no indivíduo são todos os sintomas da mesma enfermidade. Ele nunca disse que apenas tinha cabido a ele essa descoberta. Ele já sabia que antes dele, Hipócrates, Boudot, Betanzin, Stahl já haviam preconizado a cura pelos semelhantes. Haviam preconizado, mas nunca aplicado, nem nunca tentado estabelecer a cura dos semelhantes como um método de tratamento. Inclusive no livro de Jó está descrita a cura pelos semelhantes. Diz a Bíblia: a cura do santo não é como a cura do homem. O homem trata com a mesma coisa com a qual se fere. O santo trata com a mesma coisa com a qual fere. Depois disso, Hahnemann começou um trabalho árduo. Por ler 6 idiomas, iniciou uma revisão de toda a literatura existente na época sobre a ação tóxica das substâncias. Reuniu todos os sintomas causados por intoxicações e venenos. E em torno dele, depois, se reuniram numerosos colegas que iniciaram um período de experimentação das substâncias e uma cuidadosa compilação dos relatos de sintomas físicos, gerais e mentais provocados pelos medicamentos. E foi ao que se chamou experimentação no homem são. E assim, Hahnemann começou a desenhar o seu método. Depois de testar um número considerável de medicamentos durante muitos anos, Hahnemann e seus discípulos começaram a prescrevê-los segundo a lei de semelhança e começaram a obter curas com sucesso. Porém, antes da melhora, havia primeiro uma intensa agravação dos sintomas e isso alarmava muito tanto os médicos como os pacientes. Desse modo, Hahnemann então resolveu reduzir a dose a 1/10 da normal. O paciente era curado, mas ainda assim as agravações persistiam. Hahnemann resolveu diluir ainda mais as medicações. As vantagens dessa diluição simples acabaram sendo um pouco limitadas, porque se o remédio não era forte bastante para agravar os sintomas, também não era fraco demais para proporcionar a cura. Nesse momento crítico, Hahnemann então fez uma nova descoberta. Ele submeteu cada uma das diluições a vigorosas sucções e ele descobriu que as diluições progressivas obtidas dessa maneira eram não somente menos tóxicas, porém muito mais potentes. E, enfim, ele começou a obter o sucesso na cura dos pacientes. Seu sucesso era tão maior que os médicos da época que ele causava furor muitas vezes nas cidades por onde passava. Porém, a sua glorificação veio 2 vezes em 2 epidemias. Em 1779, se instalou numa cidade da Alemanha uma forte epidemia de escarlatina, a qual frequentavam perplexos os médicos dessa região. À raiz da lei dos semelhantes, Hahnemann começou experimentações com beladona e obteve os melhores resultados do que os médicos da época. Muitos enfermos então começaram a chegar. O chamavam de todos os arredores para, através de sua medicina milagrosa, parar a espantosa e perigosa enfermidade. Depois, em 1831, chegou à Alemanha uma devastadora epidemia de cólera. Diariamente apareciam numerosas vítimas e os médicos enfrentavam essa perigosa enfermidade completamente impotentes. Nessa época, Hahnemann indicou em um artigo com edição de 30.000 exemplares o uso interior e exterior de cânfora e muitos médicos que a utilizaram obtiveram resultados extraordinários. Então, depois disso, Hahnemann lançou a sua dádiva para a humanidade.
O livro Órgão da Arte de Curar foi publicado em 1810 e traduzido para mais de 10 idiomas. O livro introduzia um sistema de medicina inteiramente novo e fundamentalmente oposto a todos os conceitos tradicionais da época. Nesse livro, ele compilava as suas experiências e as leis imutáveis da arte de curar. Primeiro, toda ação terapêutica se processa de acordo com certas leis naturais de cura. Segundo, ninguém recupera a saúde integral fora dessas leis. Terceiro, não existe doença alguma como tal. O que existe são indivíduos doentes. Quarto, um estado patológico sempre se caracteriza por uma força dinâmica que lhe é peculiar e, por conseguinte, para ter uma ação terapêutica, o remédio deve ser dinamizado. Quinto, num determinado grau de sua doença, o doente precisará de um remédio particular. E se não se encontra esse remédio, ele pode, na melhor das hipóteses, ser apenas aliviado de maneira temporária, mas não poderá curar. Então, para o homeopata, os sintomas que o paciente apresenta não são a doença, mas ao contrário. Os sintomas são a expressão dos mecanismos de defesa da totalidade do organismo para lutar contra aquela doença. A homeopatia é uma medicina holística, onde o organismo é visto como uma totalidade e não como partes fragmentadas. Nós vemos o homem como uma unidade psicofísica. O que poucas pessoas sabiam, então, era que a homeopatia se baseava num tipo rigoroso de indução experimental. Cada um dos remédios que compõem a matéria médica homeopática foi experimentado diversas vezes no homem sadio. A construção da matéria médica homeopática se dá através da experimentação de vários indivíduos. Os indivíduos experimentam o mesmo medicamento, descrevem todos os sintomas detalhadamente, mentais, gerais, particulares, e depois os pesquisadores cruzam esses sintomas e os sintomas que aparecem mais vezes na maioria dos experimentadores é colocado na matéria médica considerado como um sintoma do medicamento. A esse se juntam sintomas de intoxicações ou envenenamentos por substâncias ou sintomas de doenças que foram tratadas com determinado medicamento. E desse modo, a matéria médica homeopática é construída. Vamos dar um exemplo aqui da construção da matéria médica homeopática de um medicamento chamado Pulsatilla nigricans. Pulsatilla é uma flor que é chamada anêmona dos campos ou flor do vento, que nasce nas montanhas, exposta ao vento, solitária. E as características mentais da pulsatilla são muito semelhantes ao que você pode pensar sobre o arquétipo da planta. Os sintomas mentais: insatisfação afetiva, sentimento de abandono, extrema necessidade de atenção, tímido, inconstante, caprichoso, desejo de companhia, dócil, condescendente, distraído, confusão mental, aversão ao trabalho mental, necessidade de afeto, ser extremamente sensível, fazer tudo para ter suas necessidades satisfeitas, melhora pelo consolo, complacente, emocional, compassivo, chora facilmente, frequentemente suave, pode ser irritável, humor variável, timidez, ruboriza com facilidade, ciúmes, irritabilidade diante das menstruações, tremores, ideias fixas, dogmas, pode ser sobre religião. Além dos sintomas mentais, são acrescidos na matéria médica sintomas que nós classificamos como generalidades, sintomas de comida e bebida como desejos ou aversões, vertigem e os sintomas que aparecem através de todo o organismo, dividindo em sintomas de cabeça, olhos, ouvido, nariz, face, boca, dentes, reto, bexiga, aparelho reprodutor, respiração, tosse, tórax, extremidades, transpiração, sono e pele. Quando o médico homeopata tem na sua frente um paciente cuja sintomatologia, a descrição do seu humor, das suas características psicológicas combinem com o medicamento Pulsatilla, esse medicamento seria o medicamento escolhido e é o medicamento que vai curar os sintomas do paciente, tanto
físicos como mentais. Bom, para fins de comprovação científica, costuma-se pedir à homeopatia, por exemplo, que use um medicamento só específico para controlar determinada doença e que ele demonstre que a droga Y cure a patologia X. Porém, se esse tropismo entre medicamento e patologia ele é desejável dentro dos critérios da medicina tradicional, para a homeopatia ele simplesmente não corresponde aos princípios aos quais a homeopatia raciocina, como eu acabei de explicar para vocês. O próprio Dr. Claude Barnard, que foi quem desenvolveu o método científico que é usado pela medicina tradicional hoje em dia, ele estabeleceu um princípio que deveria dirigir o núcleo das pesquisas em medicina. E ele dizia que coisas desiguais não podem nunca ser igualadas por nenhuma quantidade de manipulação estatística. Ele pontuou a total impossibilidade de comparar práticas clínicas que utilizassem diferentes critérios e metodologias. Então, grandes cientistas também repetem isso. Não é suficiente mostrar, na média, que a droga A é melhor do que a B. Alguém pode ser convidado a perguntar para quais pessoas e por que a droga A é melhor do que a droga B e vice-versa? Se a droga A cura 40% e a droga B cura 60%, talvez a escolha do medicamento certo para cada pessoa possa obter cura de 100%. Outro pesquisador importante diz: não é possível determinar efeitos medicinais através da análise exclusiva da estrutura molecular de uma droga. E os dois farmacologistas mais famosos do mundo, escritores dos livros de medicina que estão em todas as bancas médicas e as cátedras acadêmicas, Goodman e Gilman, diziam que os efeitos de uma droga nunca são idênticos em todos os pacientes ou mesmo em um dado paciente em ocasiões diferentes. Então, a homeopatia, ela procura basear suas prescrições justamente nos aspectos da suscetibilidade, na natureza da sensibilidade peculiar de cada sujeito. São exatamente os sintomas incomuns de um determinado quadro clínico que nos direcionam semiologicamente. Pode soar estranho realmente, especialmente para os que se defrontam com essas informações pela primeira vez, mas isso caracteriza a nossa metodologia. A homeopatia só pode então ser estudada, ratificada e validada a partir dos seus próprios eixos lógico-metodológicos. É claro que causa estranheza ao modelo farmacológico dose-dependente que substâncias diluídas e agitadas repetitivamente, ou seja, dinamizadas, em concentrações inferiores ao número de Avogadro, possam despertar alguma resposta em sistemas biológicos ou seres vivos. E esse é o principal alvo das críticas ao modelo homeopático. Acontece que muitas pessoas evitam de procurar as pesquisas que existem atualmente. E já desde muito tempo. Em 1994, Lind e colegas conduziram uma meta-análise dos ensaios que estudaram os efeitos protetores das diluições agitadas em série na toxicologia experimental, avaliando 135 experimentos descritos em 105 publicações. Esses trabalhos utilizavam ultradiluições de substâncias tóxicas, arsênico, mercúrio, cobre, chumbo, em modelos tanto in vitro quanto in vivo, com o intuito de estimular uma reação de defesa do sistema através do princípio de identidade, conferindo proteção ao contato dessas substâncias. Classificando os trabalhos segundo os critérios de qualidade e magnitude da evidência da atividade dessas diluições, apenas 26 experimentos reuniam os critérios de alta qualidade. E a análise independente desses resultados mostrou efeitos significativamente positivos. Apesar do pequeno número de estudos metodologicamente corretos, o que inviabilizava deduções mais definitivas, os autores concluíram pela existência de evidência suficiente para se explorarem as preparações altamente diluídas como possível proposta à proteção às intoxicações. Outras áreas do conhecimento científico evidenciam a reversão da ação tóxica de inúmeros agentes, inclusive radiações, com emprego terapêutico desses mesmos agentes em doses infinitesimais, consequente ao fenômeno de compensação orgânica despertado pelo equilíbrio homeostático denominado hormeses. Atendo-nos às experimentações com substâncias ultradiluídas,
Trabalhos evidenciaram a propriedade da informação homeopática despertar sintomas em indivíduos sadios, com atividades similares entre as doses ponderais e as doses infinitesimais do mesmo fármaco. Ensaios patogenéticos homeopáticos randomizados, placebo-controlados e com duplo cruzamento, acompanhados por instrumentos de qualidade de vida e investigações bioquímicas, têm evidenciado a propriedade das ultradiluições despertarem sintomas em indivíduos sadios. No intuito de incrementar a qualidade desses ensaios, revisões sistemáticas têm sido realizadas, propondo a sistematização de protocolos futuros, apesar da dificuldade metodológica na condução de semelhantes estudos. Houve uma polêmica sobre um trabalho realizado por Davenas e colegas e publicado na revista Nature em 1988. Esse trabalho investigou o efeito de ultradiluições de anticorpos anti-IgE na degranulação de basófilos. E ele foi citado em todas as discussões sobre doses infinitesimais homeopáticas. Esse experimento, após a sua publicação, ele foi duramente criticado por suas considerações teóricas, pela metodologia e pela dificuldade de reprodução dos resultados, segundo uma inspeção organizada pela revista Nature no laboratório do Dr. Benveniste. Porém, esse episódio evidenciou o preconceito que envolve a homeopatia, pois o jornalista e editor da prestigiada Nature, a posteriori, em busca de sensacionalismo, utilizou uma comissão inquisitorial para avaliar os resultados, composta pelo próprio editor, um mágico e um especialista em fraude sem qualquer biólogo ou especialista da área investigada, transgredindo as normas de pesquisa científica e desrespeitando a ética com os pesquisadores envolvidos. No Reino Unido, muitos ativistas anti-homeopatia uma vez se reuniram em praça pública para todos tomarem altas doses de medicamento homeopático para provar que o medicamento homeopático não matava nem intoxicava. Então, é uma prova para vocês de que essas pessoas não se moveram um momento para estudar os princípios aos quais a homeopatia se baseia. Uma total pândega, na realidade. Dando seguimento depois a experimentos prévios, estudos multicêntricos recentes envolvendo diversos laboratórios europeus, sob a chefia de pesquisadores ortodoxos, encontraram resultados semelhantes aos do Dr. Benveniste, observando inibição estatisticamente significativa da degranulação de basófilos induzida por anticorpos IgE quando em contato com ultradiluições de histamina. E num desses trabalhos, após a conclusão dos ensaios, a doutora Madeleine Eynes, uma das responsáveis por um dos estudos, que admitiu ter aceitado participar dos mesmos com um viés de ceticismo anti-homeopatia, declarou-se surpresa com os efeitos detectados que não puderam ser explicados pela farmacologia tradicional. Passando então a acreditar que algo haveria na homeopatia, ela assume como cientista que precisa procurar uma explicação racional para o fenômeno. Estudos sobre a pesquisa biológica em homeopatia existem muitos estudos. Aqui eu coloquei apenas alguns. E estudos com pesquisa clínica em homeopatia, hoje em dia também há muitos. Basta o pesquisador se voltar à pesquisa e à leitura da bibliografia existente. A homeopatia também é usada no campo. E aí vamos perguntar aonde haveria o efeito placebo, nos animais ou na agricultura. A homeopatia, ela diminui os custos de produção, ela é ecologicamente correta e confere sustentabilidade aos sistemas. Por isso, tem sido adotada por produtores que desejam produzir de forma orgânica e até mesmo por aqueles que querem apenas economizar em despesas com medicamentos ou consideram que a homeopatia é mais eficiente no controle das doenças dos animais. A empresa baiana de desenvolvimento agropecuário tem estimulado a homeopatia para o tratamento de bovinos, de búfalos e de pequenos ruminantes com excelentes resultados. Uma das vantagens do tratamento com homeopatia é a de não deixar resíduo no leite de vacas ordenhadas e, além disso, o índice de mamites clínicas e subclínicas reduz consideravelmente.
Há vários estudos também promovidos pela Embrapa. Além dos bovinos, a homeopatia também tem sido usada em suínos, caprinos, ovinos, aves de corte e inclusive na piscicultura. As vantagens, eu já disse, que foram para uma grande vantagem para o meio ambiente. Os produtores têm aprovado cada vez mais o uso da homeopatia, com a diminuição do custo final da produção, com a melhora da conversão alimentar, com a melhora do ganho de peso, combate de parasitas e doenças infecciosas e o controle do estresse também nos animais. A homeopatia é ensinada em mais de 80 países do mundo. É uma especialidade médica no Brasil, reconhecida pela OMS e pelo Conselho Federal de Medicina. No Brasil, a homeopatia deve ser praticada por médicos. No Brasil, estima-se que 10 milhões de pessoas utilizem homeopatia. Na Espanha, ela é reconhecida como especialidade e ensinada nas universidades de Sevilha, Valladolid, Múrcia, Barcelona, Bilbao e Málaga. Nos Estados Unidos, os medicamentos homeopáticos são oficializados pelo FDA, não só prescrita por médicos homeopatas, como também por dentistas e veterinários. É reconhecida desde 1938. Na Bélgica, 20% da população usa e as despesas são parcialmente cobertas pelo sistema de saúde. Na França, 74% dos pacientes se tratam pela homeopatia e 69% do corpo médico estima que a homeopatia é uma terapêutica eficaz. Quase todas as farmácias francesas vendem remédios homeopáticos. O medicamento, na França, é reembolsado pelo sistema público de saúde. No Reino Unido, 22% da população toma remédios homeopáticos e 45% dos médicos indicam a colegas homeopatas. Na Austrália, Romênia e República Tcheca, a homeopatia é oficializada. Na Índia, há mais de 250 mil médicos homeopatas, há mais de 120 escolas de homeopatia e 19 delas são mantidas pelo governo. Ela tem reconhecimento oficial pelos países membros da União Europeia desde 1992. No continente africano, há ensino médico em homeopatia na África do Sul, Marrocos, Tunísia, Senegal, Costa do Marfim, Nigéria e Quênia. Na América do Sul, a homeopatia também é reconhecida e prescrita com frequência no México e na Argentina. Na Europa, outros países como Polônia, Eslováquia, Hungria, Bulgária, Suíça, a homeopatia é oficializada. Na Rússia, no total de aproximadamente 10 mil médicos, 565 mil prescrevem homeopatia. Na Ásia, além da Índia, a homeopatia é prescrita regularmente em Israel, no Japão e no Paquistão. Nós, na Federação Brasileira de Homeopatia, já tratamos mais de 2 mil pacientes portadores de patologias diagnosticadas como neuropatias de múltiplas origens. Temos muitos trabalhos em distrofia muscular, esclerose lateral amiotrófica, vários tipos de miopatias, encefalopatias crônicas da infância, paralisia cerebral, Parkinson, lesões raquimedulares e autismo. Nos nossos últimos trabalhos, nós apresentamos um total de 812 casos estudados com padronização e resultados avaliados por instituições de reabilitação, sendo 241 casos de distrofia muscular, estudo retrospectivo, 43 casos de amiotrofia espinhal progressiva, estudo retrospectivo, 18 casos do uso de púmulo metálico e atrofia espinhal progressiva, estudo prospectivo biológico, 121 casos de paralisia cerebral, estudo retrospectivo, 33 casos de paralisia cerebral, estudo prospectivo, 12 casos de lesão raquimedular, estudo retrospectivo, 33 casos de TDAH, estudo retrospectivo, 275 casos de paralisia cerebral, estudo retrospectivo, 4 casos de doença de Parkinson, estudo prospectivo e 32 casos de autismo infantil, estudo prospectivo. Nós temos 2 publicações em autismo já. O primeiro foi estudo do efeito dos medicamentos homeopáticos na performance cognitivo-motora de pacientes com autismo e as possibilidades do tratamento homeopático no autismo. Eu vou descrever para vocês aqui em que se baseou uma das nossas publicações.
Nós avaliamos os pacientes com um teste chamado PEP-R, que foi um teste desenvolvido para avaliação das habilidades cognitivas e comportamentais de pacientes com autismo. Esse primeiro quadro aqui em cima avalia a parte mais cognitiva e embaixo a parte comportamental, especificamente comportamento autístico. Então vamos ver. Uma criança de 3 anos e 5 meses do sexo feminino, tratada com medicamento homeopático durante 6 meses, ganhou 26 pontos na pontuação do teste e evoluiu de uma idade mental de 18 para 24 meses. Em azul nós vemos a primeira testagem e em verde as pontuações da segunda testagem após 6 meses. Aqui nós avaliamos a linguagem, as respostas sensoriais, o relacionamento e afeto e o brincar e interesse por materiais. Esse teste foi desenvolvido pelo Dr. Eric Schopler para avaliar comportamento autístico. Tudo então, nesse gráfico aqui, que está em azul escuro, seria comportamento grave, em azul claro, comportamento moderado, e o objetivo do gráfico é ficar todo branco. Então vocês veem a evolução importante do comportamento desse paciente após 6 meses do uso de homeopatia. Aqui nós temos um outro paciente que usou homeopatia mais tempo, durante 20 meses, um paciente que começou com 3 anos e 5 meses, ganhou 56 pontos no total do teste e evoluiu de uma idade de 18 para 26 meses. Essa criança fez 4 testagens, vocês podem ver a evolução da criança em imitação, percepção, área motora fina, motora ampla, coordenação olho-mão, desempenho cognitivo, cognitivo verbal e pontuação da idade de desenvolvimento. Essa é a evolução comportamental da criança, desde o primeiro teste até o último, com uma evolução comportamental importante. Aqui nós temos outro paciente de 6 anos e 2 meses do sexo masculino, ficou 14 meses em tratamento homeopático, ele evoluiu 18 pontos e evoluiu de uma idade mental de 42 para 54 meses. A evolução do paciente em todos os testes, alcançando quase a pontuação máxima, alguns a pontuação máxima, e aqui evolução importante comportamental, o paciente ficou apenas com diagnóstico de distúrbio de linguagem ao final de todo esse tratamento. Aqui nós temos um outro paciente masculino de 4 anos e 6 meses. Ele fez 14 meses de tratamento, ganhou 37 pontos e evoluiu da idade mental de 48 para 59 meses. Essa foi a evolução do paciente também muito importante e a evolução comportamental também muito importante. Temos aqui uma criança que perdeu o diagnóstico. O gráfico em alvo dele zerou completamente e a evolução alcançou o máximo patamar em todas as pontuações. Um paciente de 10 anos e 10 meses que fez 1 ano de tratamento, evoluiu 21 pontos e passou da idade mental de 4 anos e 5 meses para mais de 7 anos. Aqui nós temos um paciente adolescente, era um paciente muito grave, com muitas alterações comportamentais. Esse paciente fez 5 meses de tratamento apenas, ele só ganhou 4 pontos e evoluiu na parte cognitiva de uma idade de 29 apenas para 35 meses. Mas quando vocês vão observar o gráfico comportamental, a melhora do comportamento desse paciente, principalmente no que se fala sobre relacionamento e afeto, foi muito importante. Ora, isso significa qualidade de vida ao paciente. Um paciente que já não pode sair de casa, que já não pode conviver com as pessoas, que manifesta comportamento agressivo, a melhora comportamental para um paciente adolescente desse é uma coisa muito importante. Então, nós chegamos à conclusão com o trabalho de que quanto menor a criança e mais tempo ela usa o medicamento homeopático, maiores foram os ganhos. Mas que mesmo nos pacientes adolescentes hipermedicados, que apresentam um comportamento muito agressivo, a melhora de qualidade de vida desses pacientes com uso da homeopatia é indiscutível.
Nós também trabalhamos com a CIS Therapy. A CIS Therapy foi um método homeopático desenvolvido pelo Dr. Tino Smith, que significa Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression. Ela foi descrita no livro Autism Beyond Despair, escrito pelo Dr. Tino Smith, e as bases da terapia CIS se resumem em uso de suporte ortomolecular, o uso da homeopatia clássica e a homeopatia. Há uma diferença entre CIS Therapy e HDT. São coisas diferentes, né? Homeopatia detox. O método CIS puro, como descrito pelo Dr. Tino Smith, leva em conta a homeopatia clássica também. O site da terapia CIS abrange todos os médicos que praticam a terapia CIS ao redor do mundo. E para que o método seja aplicado corretamente, ele deve estar baseado em 3 pontos fundamentais. Primeiro, o uso de suplementação para regulação e equilíbrio do organismo da criança antes de se começar um detox. Segundo, o uso da medicina homeopática tradicional, com a aplicação do remédio de fundo correto para aquela criança, escolhido com cuidado pelo homeopata experiente, e de todos os medicamentos homeopáticos que possam ajudar a equilibrar esse organismo. E depois o uso da isoterapia, onde nós vamos fazer a desintoxicação dos fatores causais, um por vez, para livrarmos a criança da marca energética negativa que desencadeou o quadro a que se chama autismo. Os benefícios da terapia CIS incluem plano de tratamento individualizado específico para cada paciente, remédios manipulados por medida para aquela criança, resolução das questões associadas com o intestino, melhora da função cerebral, profundo efeito cura fisicamente, emocionalmente e mentalmente. E o protocolo CIS aborda causas e não apenas os sintomas, incluindo danos causados por vacinas, drogas iatrogênicas e medicamentos. O protocolo CIS cura traumas de exposição física, emocional e química. Bom, eu vou encerrar deixando para vocês uma mensagem do Dr. Vitucas, que seria a que eu acho mais bonita com relação à homeopatia. A homeopatia se dirige a todos aqueles que têm consciência de que a vida neles não pode ser apreendida de maneira puramente mecânica, que a saúde não é apenas uma ausência de doença, mas um desabrochar harmonioso no interior de cada um. Eu agradeço a todos vocês, deixo meu abraço, aqui tem os meus contatos e até a próxima.